Personal trainer generalista, que atende todo mundo, todos os objetivos, versus personal trainer específico, aquele que se promove em cima de uma determinada especialidade, que soluciona um problema específico e se aprofunda nele. Quais as vantagens e as desvantagens de cada um desses formatos? Qual deles te leva mais rápido até os R$ 5.000 por mês de faturamento como personal trainer? Qual deles te dá mais escalabilidade, ou seja, te permite crescer além desses 5K mais para frente, que te dá uma perspectiva de crescimento? Eu sou o Rafael Lessa e eu ajudo personal trainers a chegar aos primeiros R$ 5.000 de faturamento na carreira, o que para mim é considerado um marco de crescimento do profissional, onde ele se permite poder viver apenas de personal trainer. Não é um estado final de carreira, chegar aos R$ 5.000 de faturamento não faz com que ninguém mantenha uma carreira a longo prazo, mas dá condições que tu consiga te dedicar exclusivamente a isso. E esse é meu primeiro passo, essa é a missão que eu carrego de ajudar 1.000 profissionais a chegar a esse patamar. E para isso eu entendo que é essencial a sincronia de dois pilares muito importantes. Um deles é a parte técnica, o profissional ter subsídios técnicos para poder argumentar com seus alunos, para poder passar suas instruções, para agir na prática, montar um treino, conduzir o aluno num treino, enfim, tudo aquilo que é necessário da parte técnica, certo? E outra é a parte estratégica, que é o que eu estou te ensinando aqui. Esse vídeo é focado na parte estratégica, que é como tu conseguir os alunos, é como tu te relacionar com eles, como tu promover o teu trabalho cada vez mais e atrair novos clientes. No vídeo anterior, eu falei sobre como a gente faz para atrair novos clientes em 5 passos simples. Se tu ainda não assistiu, já fica o convite por aqui. Quando eu comecei a minha carreira, minha primeira formação de carteira, ou seja, os primeiros alunos que eu conquistei, e olha, eu tive muita dificuldade, eu fiz várias tentativas, eu quase desisti no início, porque eu tinha muita dificuldade de conquistar aluno. Eu sempre tive um perfil mais introspectivo, de ficar mais quieto na minha, de procurar divulgar de formas mais indiretas o meu trabalho, e eu tive muita dificuldade. Ainda não acredito que é o melhor a se fazer é divulgar de forma agressiva, como aqueles vendedores chatos. Sabe aqueles vendedores chatos que tu vai numa loja e ficam te pressionando? Eu acho que ainda não é esse o caminho. Eu acredito muito em despertar o desejo. E eu aprendi isso ao longo da minha jornada. Tanto é que eu estou aqui hoje compartilhando esse tipo de conteúdo e trazendo um pouco daquilo que eu acredito, certo? Só que nem sempre foi assim. Quando eu comecei, eu tinha essa dificuldade e eu formei minha agenda através de promoções e eu formei minha agenda também no aspecto totalmente generalista. Ou seja, o que eu quero dizer com generalista? Quando um profissional ele atende todos os tipos de objetivos, quem vier vem bem. Sabe aquele negócio? Qualquer aluno que vier tá valendo. Eu quero ter dinheiro no bolso, aluno, agenda cheia, gente para atender, enfim, é o que é. É mais fácil? É mais fácil, tu aceita todo mundo. Porém, tem problemas lá na frente que vão te impedir. E eu percebi esses problemas na prática. E eu vou te relatar cada um deles, eu vou te mostrar por que é possível tu encher rapidamente, tu chegar aos R$ 5.000 de faturamento sendo generalista? É possível, mas a longo prazo não é algo muito sustentável, por alguns motivos básicos. E esses motivos eles podem estar ligados a alguns sinais que a gente pode apresentar no dia a dia e que tu vai perceber agora comigo. Um erro comum que eu considero que o personal trainer comete é quando ele começa a postar bastante conteúdo, mas ele não consegue impactar os seus alunos, ele não consegue atrair pessoas para se engajar com esse conteúdo, para se interessar pelo serviço que tu oferece lá. No fim das contas, tu está fazendo o quê? Tu está postando conteúdo para divulgar o teu trabalho. Se não for esse o objetivo, não é do que a gente está falando aqui. Eu estou falando aqui em objetivo de divulgar estrategicamente o teu trabalho para conquistar e captar novos alunos. E para isso, se tu está postando um conteúdo que ele não está impactando, tu não está sentindo aquele retorno da tua audiência, é porque alguma coisa tem de errado. E eu vou te mostrar alguns sinais do que pode ser isso nesse vídeo aqui. Outro erro bem comum que normalmente o personal trainer comete é quando ele decide realmente escolher um nicho de atuação. O que é um nicho de atuação? Nicho de atuação é, tu imagina assim, ó, o profissional generalista é aquele que atende todo mundo, qualquer pessoa que aparecer. O personal trainer mais específico já é aquele personal que escolhe uma determinada área para focar. Imagina só, é que nem um dentista.
Imagina aqueles dentistas que têm uma clínica onde cada dentista ele atende uma determinada especialidade. Tem um que é implantodontista, eu acho que agora eu acertei, que é aquele que coloca implante. Tem aquele que é ortodontista, que coloca aparelho. Enfim, tem vários tipos de profissionais, são todos dentistas, porém cada um foca numa especialidade. O que muda na prática isso? Isso dá condição de cobrar mais caro. Não somente dá condição de cobrar mais caro, isso torna o profissional mais fácil de ser reconhecido. A gente vê na carreira muita gente reclamar o seguinte: nossa, eu faço de tudo, mas ninguém reconhece profissional de educação física, é uma carreira desvalorizada. Deixa eu te falar uma coisa, olha bem no meu olho, não é uma carreira desvalorizada. Na verdade, quem está se desvalorizando é tu. E eu sei que é duro de ouvir isso, mas por que tu está te desvalorizando? E talvez tu nem saiba disso. Porque simplesmente tu está querendo ser bom em tudo. Nem tu sabe pelo que tu quer ser reconhecido. Como que as pessoas vão saber e vão te reconhecer? Agora, a partir do momento que tu te estabelece em um problema que tu quer resolver, por exemplo, tu escolheu que tu vai ser aquele personal trainer que ajuda pessoas com hérnia de disco a se ver livre das dores e conseguir ter uma vida normal. Olha só, tu tem um propósito, tu tem uma razão da tua carreira. As pessoas sabem disso, assim como tu consegue mostrar para elas o que tu faz, logo elas propagam isso para todo mundo, elas passam para as pessoas, elas recomendam para outras pessoas que têm essa mesma necessidade. Fica mais fácil tu ser reconhecido quando tu tem um direcionamento. Agora, quando tu faz de tudo, tu entra na comparação com todos, certo? E o erro mais comum quando as pessoas vão escolher um nicho de mercado como esse, que é um caminho corretíssimo a ser feito, e eu vou te mostrar todos os detalhes disso ao longo desse vídeo. Esse vídeo é completo, ele é profundo sobre isso. Então, se tu quer definir um nicho de mercado, que eu te recomendo fortemente que tu faça isso, para te poder não somente crescer, mas ganhar escala, conseguir crescer além da agenda. Tu nunca vai crescer além da agenda, a não ser por um caso de exceção, mas dificilmente, vamos repor aqui, tu vai crescer além da agenda sendo um personal trainer generalista, certo? Porque tu vai ter que trabalhar com diversas linguagens, com diversos públicos, e quando tu direciona a tua comunicação para um determinado público, tu acaba repelindo outro público que não é semelhante. Esse aí é o motivo pelo qual, quando tu faz uma postagem lá para uma pessoa que quer emagrecimento, tu está simplesmente correndo aquela pessoa que quer hipertrofia, por exemplo. E um dos erros também é tu escolher um nicho por dinheiro. Olha só, qual é o nicho que dá mais dinheiro? Muitas pessoas pensam, é emagrecimento, porque tem muita gente querendo emagrecer. Mas espera aí, tem muita gente no mercado também. Mas não é por aí. Primeiro, leve em consideração a tua paixão, tá? Eu vou aprofundar isso ainda ao longo desse vídeo, mas nunca faz uma opção por achar que aquele nicho paga mais. Tu vai conseguir prosperar em qualquer nicho desde que tu consiga estabelecer ele seguindo todos os passos que eu vou te dar aqui ao longo desse conteúdo. Tu vai conseguir estabelecer ele com clareza. E cada dia ele vai se tornar melhor. E na maioria dos casos, na maioria das pessoas, é uma tarefa que não é muito fácil. Não é uma tarefa que tu faz do dia para a noite. Mas tu tem que começar. Tu tem que começar por algumas estratégias. E tu vai lapidando isso constantemente ao longo do tempo. E um outro equívoco que os personal trainers cometem quando estão escolhendo um nicho é achar que tem muita gente. Como eu acabei de falar do emagrecimento, tem muita gente atuando no emagrecimento. E aí, eu vou para outro nicho. Aí às vezes, tua paixão daqui a pouco era lidar com pessoas que querem emagrecer e ajudar essas pessoas. De uma missão, um propósito de vida. Imagina que legal tu poder ajudar muitas pessoas a sair dessa condição, que é uma condição totalmente deletéria para muitas pessoas. É uma missão realmente importante como profissional. E tu abdicar disso porque tu achar que aquilo já tem gente demais. Deixa eu te falar uma coisa, não tem gente falando do jeito que tu fala, porque cada pessoa ela tem uma forma de se comunicar. E assim como eu falei sobre as postagens, quando tu tem uma postagem para um objetivo repele outro, uma comunicação atrai um determinado tipo de pessoas e também repele outras. Talvez tu conheça um personal trainer que ajude pessoas a emagrecer e tu acha ele realmente muito bom. E tu acha que tu não tem espaço porque já tem um personal que faz daquele jeito. Só que deixa eu te falar, a tua comunicação é muito importante e tem muitas pessoas que vão te seguir porque acreditam na tua forma de abordar o assunto.
acreditam nos teus olhos, no ângulo de visão que tu enxerga aquele tema. Então, seja um nicho que tenha bastante gente já trabalhando, ninguém tem a individualidade, a capacidade de fazer como tu faz esse conteúdo, como tu ajuda essas pessoas. Tu tem o teu toque, tu tem o teu tempero. Tem pessoas que têm uma pegada mais humorística, que às vezes até crescem muito por causa disso, que juntam o conhecimento técnico com o humor, e isso chama bastante atenção, mas não necessariamente é uma coisa que vende muito. Talvez cause entretenimento, atrai seguidores, atrai pessoas, mas isso não quer dizer que vende. Tem pessoas que já são mais sérias, inclusive eu me coloco nesse perfil, pessoas que focam muito mais às vezes no aspecto motivacional, junto ao conhecimento. Tem pessoas que tocam mais num aspecto um pouco mais pragmático, mais sério. Cada profissional ele tem sua linha, sua forma de se comunicar. E tudo isso faz muita diferença, porque tu pega pessoas semelhantes, pessoas que gostam disso. Agora deixa eu te mostrar assim, ó, existem 3 formas de tu escolher um nicho de mercado. E das 3 formas, 2 delas, a vida se torna muito simples, mas são casos raros. E eu alucino aqui que 10% dos profissionais tendem a encontrar o seu nicho de mercado dessa forma e ter uma facilidade que a maioria não tem. Tá? Então eu vou começar por eles e depois eu vou tocar na forma mais comum, que são os profissionais que têm dificuldade de escolher um nicho. Tá? E a primeira forma de escolher um nicho de mercado é por reconhecimento de missão. Como assim reconhecimento de missão? Eu vou aqui te dar um exemplo que eu já dei em vídeos anteriores, mas é um exemplo que é muito cabível, ele encaixa perfeitamente nisso. O exemplo da minha esposa, que é personal trainer também, e definiu que ia trabalhar com treinamento específico para ajudar gestantes a chegar a um parto normal, a ter as condições facilitadas para um parto normal através do exercício físico, um treinamento que gera segurança, enfim. Por que ela decidiu começar isso? Reconhecimento de missão. Ela passou por isso na prática e ela percebeu que aquilo era uma coisa que ela tinha muita vontade de fazer com outras pessoas. Ela sentia paixão em dar dicas sobre o que aconteceu com ela para outras alunas. Ela tinha paixão por simplesmente falar daquele assunto, por pesquisar conteúdos relacionados a isso. Ela simplesmente não via o tempo passar enquanto ela estava lendo um artigo a respeito. Enfim, ela teve um reconhecimento claro de que aquilo era a missão que ela queria seguir para ela. Então ela não teve muito aquele pensamento de o que eu vou, para aqui ou por ali. Não, ela simplesmente seguiu a paixão dela, tá? Que é o que todo mundo deveria fazer, mas nem todo mundo consegue reconhecer a sua missão com essa clareza. Nem todo mundo vê exposto na sua frente aquilo ali, aquele elefante branco na sala dizendo assim, essa aqui é a tua missão. Eu sei que isso não acontece. Tem um segundo caso que é muito parecido com esse. Inclusive tem grande semelhança, né? Que são pessoas que já tiveram algum resultado. Pega o exemplo que a gente citou lá do emagrecimento, pessoas que emagreceram muito e levaram esse projeto de vida adiante, depois querendo ajudar outras pessoas a passar pela mesma jornada que elas conseguiram. E é muito comum, quando uma pessoa, por exemplo, emagrece, ela ficar a vida inteira citando aquela jornada de sucesso. E ela tem que citar mesmo, porque foi a jornada de sucesso dela, ela conseguiu sobrepor esses obstáculos, ela conseguiu crescer através disso, ela conseguiu ser uma pessoa melhor, atingindo aquele resultado. Então ela procura levar aquilo a mais pessoas, ela vê um significado naquilo também. Nesses 2 casos tem algo muito simples que está relacionado e está em comum, que essas pessoas elas tiveram uma exposição clara de uma missão, de uma razão, e o nicho ficou evidente. Olha, meu nicho vai ser trabalhar com isso aqui, eu quero ajudar pessoas semelhantes ao que eu passei, certo? É muito fácil. Agora tem um terceiro caso que é o mais comum, e eu aqui coloco em torno de 90% dos profissionais, é uma alucinação minha, não existe esse número, tá? Eu não sei que número é, mas eu alucino pela minha percepção até agora de que 90% dos profissionais eles têm dificuldade de interpretar e reconhecer um nicho para trabalhar. De onde que eu tirei isso? Porque eu tenho 2 academias e nelas os profissionais eles têm dificuldade em lidar com isso. Eles têm dificuldade em reconhecer. Muitas vezes acabam não fazendo, eles acabam ficando no campo generalista simplesmente porque ficam protelando essa dedicação, essa intenção de buscar o nicho. Mas nesse vídeo, o meu foco é te ajudar a sair do final desse vídeo com, pelo menos, se não o teu nicho totalmente declarado, mas ele totalmente direcionado
e ao invés de tu ter lá 10 opções de nicho, tu reduzir isso para 2 ou 3. E olha só, é muito mais fácil tu escolher entre 2 ou 3 opções do que escolher entre 10, concorda? E a primeira estratégia que eu tenho para te falar é a seguinte: tu pode testar por eliminação, tu vai fazer uma engenharia reversa. Se tu não sabe qual nicho tu quer atuar, tu tem muita dúvida, tu pode fazer por eliminação. Simplesmente vamos pegar aqui grandes nichos e tu já pode tentar eliminar por grandes nichos, tá? Vamos pegar aqui pessoas que querem hipertrofia, que querem ganho de massa muscular. Tu gostaria de trabalhar com esse tipo de público? Sim ou não? Se a tua resposta for sim, separa aí num papel, pega um papelzinho, uma caneta, dá pause aqui no vídeo rapidinho e anota. Pessoas que querem ganho de massa muscular, tá? Se tu quer sim, sim, se não tu ignora, ok? Pessoas que querem buscar pelo emagrecimento, seja ele pelo aspecto que for, depois a gente vai adiante e a gente vai aprofundar mais esses setores, tá? Mas se tu já quer eliminar e tu não gosta de trabalhar com isso, já arrisca isso, elimina, tá? Clareza através da oposição, certo? É isso que a gente está fazendo aqui. Tu está obtendo clareza do nicho que tu quer trabalhar através da oposição, através do que tu não quer. A gente começa por aí. Lesões é um grande nicho, pessoas que têm alguma lesão. Por exemplo, eu citei anteriormente no vídeo pessoas que têm problema de coluna, hérnia de disco, escoliose, enfim, tem várias lesões, lesões de joelho, condromalácia patelar. Cara, eu poderia ficar aqui o vídeo inteiro falando só de lesões. Eu descobri recentemente que eu tô com síndrome do impacto femoroacetabular. O que é isso? É a mesma lesão que o Guga teve lá no quadril. E o que acontece? Isso é bem debilitante muitas vezes. E quando eu fui buscar algum conteúdo sobre o assunto, eu tive dificuldade em achar pessoas que trabalham com esse assunto. Até que um médico ele trouxe numa entrevista uma profissional de educação física que trabalha na clínica dele e foca apenas nisso. E ela se especializou simplesmente em ajudar pessoas que têm esse problema. E talvez tu esteja perguntando agora, tá, mas espera aí, isso é um problema tão pequeno, quantas pessoas vão ter isso? Talvez no âmbito da tua cidade, do teu bairro, da tua zona de atuação seja pouco, mas em âmbito nacional é muito, tem bastante gente. E a chance é de que, para ser o número 1 de um mercado pequeno como esse, e ser amplamente reconhecido, tu tem uma chance muito grande comparado a um profissional generalista, certo? Então, fica de olho nisso. Quantas pessoas atuam naquele nicho? E se tu gosta, se tu tem medo, acha que aquele nicho é pequeno, pensa um pouquinho melhor, avalia, testa, pergunta para as pessoas, tá bom? Outro grande nicho é relacionado aos esportes. Por exemplo, preparação física para o futebol, para o basquete, para o tênis, para o ciclismo, enfim, focar, e não precisa ser só atletas aqui profissionais, podem ser amadores que gostam de exercer a modalidade. Quantas pessoas hoje praticam ciclismo, corrida, quantas pessoas jogam futebol como entretenimento e gostariam de se preparar melhor para poder jogar aquela pelada. E existe alguém que é especialista nisso, que foca inteira e exclusivamente nisso? Outro grande nicho são as patologias. Pessoas que têm patologias, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes. Como lidar com isso em relação ao treino? Tu pode ser um especialista em ajudar pessoas que têm esse problema. Tu pode pegar pessoas que têm uma outra, que tem, por exemplo, Alzheimer, pessoas que têm síndrome de Parkinson. Tu pode pegar várias, existem infinidade de conteúdo, mas pensa no âmbito de patologias. Cara, tem uma coisa que eu gosto, cara, eu não gosto de trabalhar com isso. Elimina, vai pela eliminação e ao mesmo tempo tu vai ficando presente para coisas que tu pode fazer. Outras condições que eu gosto de chamar de condições especiais, como é o exemplo da minha esposa que trabalha com gestantes. Aí tu tem a questão de gestante, tem a questão de pós-parto, enfim, tem várias opções. Então fica sempre atento. Às vezes tu focar em algum conteúdo específico, pessoas que querem concurso público e precisam fazer o teste, aquele conhecido como TAF, se eu não me engano, tem muita gente que está focando nisso. E as pessoas gostariam de ter um especialista que ajudasse elas a atalhar nesse resultado, conseguir uma pessoa que entenda simplesmente de como fazer elas passar através da prova do teste físico, através do treinamento. Então tu imagina só o campo de possibilidades que a gente tem aí, tá? Eu espero que até aqui eu já tenha te ajudado a pelo menos acender uma luzinha lá para te reconhecer o que tu não quer e o que, opa, isso aqui tem chance, eu me interesso um pouco. Aí a gente vai começando a eliminar, certo? E agora a gente pode ir mais adiante, a gente pode pensar, eu falei em nichos, em grandes nichos dentro da nossa área de atuação, dei exemplos, tá? Exemplos de grandes nichos, e a gente pode ir mais adiante. Vamos dar o exemplo ali da parte do emagrecimento.
Emagrecimento, tu pode subnichar, ou seja, tu pode aprofundar mais, tu pode ir mais a fundo no emagrecimento. Peraí, eu quero emagrecimento para mulheres que estão no período da menopausa. Quantas pessoas tu conhece que trabalham com emagrecimento para mulheres em menopausa? Quantas pessoas tu conhece que trabalham para emagrecimento masculino? Emagrecimento para crianças? Olha só, olha a infinidade de possibilidades que a gente tem aqui. E quanto mais específico tu te tornar nisso aqui, melhor é, maior é a chance de tu ser o número 1 daquele mercado e ser amplamente reconhecido. Hipertrofia. Tem profissionais que focam em hipertrofia feminina, hipertrofia apenas para glúteo, hipertrofia mais estética. Tem profissionais que focam em hipertrofia para adolescentes, na faixa de 15, 19 anos. Tem profissionais que focam em hipertrofia para homens, na faixa dos 35 a 45 anos, que foi o meu caso agora. Tenho ainda alguns alunos remanescentes que entram nesse período onde tem uma dificuldade, onde baixa a testosterona, e eles começam a ter mais dificuldade em lidar com os resultados e acabam tendo que entender melhor como a relação do seu corpo, do seu momento, do seu sistema hormonal, o treino, tudo isso interfere. Tem muita possibilidade, tá? Então aqui eu já te dei uma boa dica para te entender o que tu pode ou não pode em relação a possibilidades. Talvez seja um ponto de partida, talvez não. E como eu já falei anteriormente, isso aqui é um ajuste fino e constante. Tu vai estar sempre definindo. Ah, Rafa, espera aí, a partir do que tu falou, eu não consegui definir um único nicho. Tá tudo bem. Pega todos que tu gosta e começa por aí. Aí tem uma outra sacada para te poder interpretar. Tem sinais que vão te mostrar qual o nicho ali daqui a pouco que tu tem mais familiaridade, que tu gosta mais de trabalhar. E daqui a pouco, se são nichos diferentes que tu gosta, mas que a linguagem ela coincide, são linguagens que se encaixam. Por exemplo, assim, ó, tu vai pegar daqui a pouco homens que querem melhora na composição corporal. E composição corporal pode envolver emagrecimento e ganho de massa muscular. Tá tudo bem. Só procura definir uma faixa etária, que normalmente varia ali numa faixa de 10 anos, por exemplo, de 35 a 45 anos, de 20 a 30 anos. Por que isso é interessante? Porque são pessoas que têm linguagens diferentes, certo? E não é somente o nicho. Agora, eu vou em outro aspecto. A tua linguagem, a tua forma de comunicação, ela também atrai um determinado público e repele outro. Pega um exemplo aqui de profissionais que tem daqui a pouco, vão gerar seu conteúdo, que nem eu estou gerando esse conteúdo aqui para ti, tu vai gerar um conteúdo para o teu aluno, para os teus futuros alunos, prospectos, e tu vai falar com uma linguagem mais agressiva, daqui a pouco usa palavrão, e tá tudo bem, é o teu jeito, só que tu vai atrair pessoas que lidam bem com isso. E se tu tem uma linguagem mais educada, uma linguagem mais polida, tu vai atrair pessoas que lidam bem com isso também e vai repelir as outras. Então tu tem que entender que a linguagem faz essa diferença, ela atrai e repele, atrai e repele. É o que acontece o tempo inteiro. Às vezes a gente não percebe isso quando vai postar um conteúdo, que a gente tem que pensar assim, cara, quem é que eu vou estar atraindo e quem é que eu vou estar repelindo com esse conteúdo? Se tu já tem esse direcionamento de saber o que tu quer e quem tu quer, fica muito mais fácil. Concorda? Agora, seguinte, outros fatores também interferem. Talvez tu tenha uma posição política definida. Tu pega um exemplo aqui do Lula e Bolsonaro. Nada de entrar em política aqui, mas só para te entender os extremos. Um defende uma extrema direita, outro uma extrema esquerda. E os dois têm algo muito forte em comum, que eles têm um posicionamento forte e declarado para um determinado ponto. Então, o que isso gera? Quando tu tem um posicionamento forte e declarado, na verdade, tu tá direcionando uma espécie de nicho. Tu não tá ficando em cima do muro. Talvez ficar em cima do muro não tenha nenhum problema, só que quando tu te declara, tu vai para um extremo, tu atrai adeptos apaixonados por aquilo ali. Tu atrai pessoas que vivem aquela missão contigo, que querem fazer parte daquela tribo, e tu repele outras. Agora, quando tu fica mais no centro, mas aí tu pega um outro partido político que daqui a pouco não tem uma posição tão firme, tu acaba não inflamando tanto a tua audiência, o teu público, porque tu não tem uma posição declarada, mas ao mesmo tempo tu tem possibilidade às vezes de trabalhar, só que tu não vai ter aquele apreço, aquela formação de tribo, de comunidade tão forte para te defender. Então, tudo são possibilidades. A mesma coisa acontece para pessoas que são de uma determinada religião. Tem pessoas que são totalmente contra uma religião e posicionam isso. Logo, elas tendem a repelir pessoas que são de uma religião e vice-versa. Então, toda essa comunicação aqui
ela é fundamental que tu entenda isso e que tu pegue aí um papel e uma caneta e vá ajustando. Define para onde tu quer ir. Eu sei que dá um pouquinho de trabalho, eu sei que tu vai dedicar, mas coloca a tua intenção nisso. Pega a tua agenda, separa, começa por 15 minutos se tu não tem muito tempo, se não 30, uma hora quiçá, e dedica esse tempo para te sentar e pensar, fecha os olhos, imagina, coloca aqui as opções, elimina o que tiver que eliminar, que tu vai conseguir chegar no teu nicho. E deixa eu te falar uma coisa, esse é o ponto mais complicado para quem está começando. Depois que tu definiu qual é a tua especialidade, no que tu quer focar, no que tu quer ajudar as pessoas, na tua missão, aí tudo fica muito fácil, tudo é muito simples, são pequenos passos depois que tu tem que dar. Mais uma forma que tu tem para identificar o teu nicho, a tua missão, a tua especialidade, eu vou te dar aqui uma sugestão prática de aplicação. Vai comigo aqui, me acompanha, se tiver que dar pausa, dá pausa e vai anotando, tá bom? E é o seguinte, pensa nos sinais. Quais são os tipos de pessoas que se interessam pelo que tu faz? Que chegam para ti e te procuram. Pensa no perfil dessas pessoas. Deixa eu te dar um exemplo. Teve um determinado momento que eu queria trabalhar com emagrecimento para mulheres. E olha o que acontecia. Eu postava conteúdo e sabe quem eu atraía? Homens. O meu público eram homens que se interessavam pelo meu conteúdo. A minha linguagem, ela não me favorecia a ter esse engajamento geral com as mulheres, porque eu tinha um perfil muito voltado para o lado masculino. Então eu tinha uma visão muito masculina. Então para mim, sem eu perceber, eu atraía o público diferente, mas porque eu tinha uma sintonia maior com esse público. E talvez hoje isso aconteça contigo. Talvez tu até nem perceba agora que tu tenha ficado presente. Mas o público vai te procurar pela forma como tu te comunica. Outro sinal interessante de identificar essa tua missão, esse teu nicho, é os assuntos que tu mais fala. Imagina assim, ó, o que tu mais fala sobre treinamento, o que tu mais se sente à vontade. As pessoas começam a conversar contigo e logo tu entra naquele assunto e não sai mais. Começa a falar e não para mais daquele assunto, porque tu realmente gosta daquilo. E talvez às vezes as pessoas nem estejam tão interessadas em ouvir, mas tu tá sempre falando, nossa, eu vi isso, um artigo sobre isso, eu li um conteúdo sobre isso, uma coisa que tu gosta de falar. E um outro sinal é coisas que tu realmente tenha vivido ou que tu tá vivendo agora. Talvez tu seja um profissional de 20 a 25 anos que quer hipertrofia e que tu tá vivendo essa jornada e tu quer, além de viver essa jornada, ajudar outras pessoas que estão nessa jornada também. Talvez tu já tenha alunos que tu gosta de atender e que focam em um determinado objetivo. Olha com mais carinho para isso. Por que será que tu gosta de atender esses alunos? Será que é pelo formato de trabalho, pelo tipo de ajuda que tu presta? Já está mais um sinal aí na frente. E aí eu tenho uma coisa para te falar. Não abre mão de atuar, de seguir o propósito, mesmo que o teu nicho não esteja 100% estabelecido. Pensa nele como uma melhoria contínua, não abre mão. Pensa assim, ó, que tu tem um ponto de generalista a específico. E por mais que tu caminhe do generalista um pouquinho mais para frente, em direção ao específico, e tu não esteja 100%, faz como tu pode. Porém, eu tenho uma recomendação, uma sugestão para te dar. Procura oferecer projetos temporários. Temporários por quê, Rafa? Por que projetos temporários? Como assim? O que é projetos temporários? Projetos de personal trainer de 3 meses, de 4, 6 meses, enfim. Porque dessa forma tu vai ter um aluno que vai começar uma jornada contigo e vai terminar. Opa, mas espera aí, não seria interessante eu fidelizar alunos? Não, nem sempre. Todo aluno tem um ciclo de início, meio e fim. E quando tu não tem uma clareza total do teu nicho, talvez seja legal tanto para ti quanto para ele que tu tenha esse tempo para te poder experimentar esse aluno, para te poder já atuar e também testar para ver se tu gosta de trabalhar com esse aluno. E depois tu vai renovar e tá tudo bem. E se tu não quiser dar continuidade, tu vai ter mais tranquilidade, mais uma leveza de mostrar, olha, nosso projeto vai se encerrar agora, eu vou focar mais na minha missão, que é ajudar pessoas a X, Y, Z. Enfim, tu consegue deixar o caminho mais leve e mais tranquilo para te tomar uma nova decisão lá na frente. E tu tem livre-arbítrio, tu pode sempre decidir mudar para onde tu quiser mudar. Tu não é obrigado a seguir para sempre esse nicho. Mas a grande chance é que quanto mais tu perceber isso como missão, mais fácil vai ficar. E aqui eu tenho mais uma estratégia para te ajudar, que é uma estratégia do Ikigai, que é no japonês, é muito usado, os japoneses usam muito o Ikigai, uma espécie de missão de vida, propósito de vida, e eles definem aqui 4 círculos, né? 4 áreas, e eu vou te mostrar aqui.
Ó, decidi te mostrar aqui, ó. Nessa imagem aqui fica bem fácil de tu entender, ó. Aí vamos ver se tu consegue seguir o ponteiro aqui do meu mouse, ó. Aqui tu tem, ó, nesse círculo vermelho, as coisas que tu é bom, tá? As coisas que tu reconhecidamente tu é bom em fazer, o que tu consegue fazer bem feito. E talvez tu ainda nem consiga fazer aquilo que tu gostaria, mas tu pode desenvolver isso, tá? É uma parte que tu pode desenvolver, mas normalmente se tu seguir o que tu já é bom é mais rápido e mais fácil. E aqui nesse círculo azulzinho tem aquelas coisas que tu ama fazer. Aí tu começa a listar, começa a escrever, começa a botar pra fora o que tu ama fazer, as coisas que tu gosta muito, tu começa a trazer pra cá, tá? Aqui do lado são as coisas que o mundo precisa. Olha só, eu dei um exemplo, tá? Antes da hernia de disco. E é o seguinte, imagina só que tu já ajudou vários alunos lá na academia com hernia de disco e tu se sentiu bem por ver que a pessoa chegou e te contou, nossa, eu nunca mais senti nada depois que eu treinei contigo e parará, parará. E tu vê que as pessoas precisam daquilo, tu sabe fazer, tu é bom e talvez tu até ame isso. Se tu ama fazer isso, olha com bons olhos a continuidade, tá? E aqui embaixo também a possibilidade, ó, aquilo que tu pode ganhar dinheiro, aquilo que tu pode ter condições de ganhar, de ter um faturamento com isso, tá? Esses 4 itens aqui juntos, eles vão gerar uma intersecção e o centro de tudo isso, o cruzamento desses quatro círculos, ele é o teu Ikigai, a tua missão, teu propósito de vida, tá? Então considera fortemente isso para que tu possa dar continuidade nas tuas estratégias de buscar o teu nicho, de buscar a tua especialidade aqui. Agora me conta aqui embaixo nos comentários o que tu achou desse conteúdo, tu conseguiu ter uma clareza maior para encontrar o teu nicho de mercado, para te tornar um personal trainer mais especialista. Se tu ainda não conseguiu, tá tudo bem, tu vai dar pequenos passos, pelo menos hoje tu tem a convicção e esse novo conceito implantado, depois que a gente vê, a gente não tem como desver isso, né? Isso vai ficar na tua cabeça, toda vez que tu vai começar a perceber no dia a dia isso acontecendo. Então, eu te agradeço por ficar até aqui. Se tu ficou até aqui é porque tu realmente está dando um passo em direção a uma melhor estratégia na tua carreira, a construir uma carreira mais empreendedora, que é o que eu acredito, que eu trabalho fortemente. Deixa o teu like aqui se tu gostou desse vídeo, te inscreve aqui no canal para receber mais conteúdo. Eu vou estar aqui praticamente diariamente postando, trazendo novos conteúdos para poder te ajudar em busca dos teus 5 mil reais de faturamento como personal trainer. E não só até os 5 mil reais, o 5K+. O que é o 5K+? É tu começar a construir uma carreira além da agenda. Um grande abraço e até o próximo vídeo.